Que a paz de Jesus continue conosco. E o amor da nossa querida irmã Dulce, mentora de nossos trabalhos, juntamente com sua falange, possam nos abraçar, nos acolher e nos proteger na noite de hoje. Então, hoje nós vamos dar continuidade e finalizar o capítulo 4, que vem dizer que tem o título Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o subtítulo é Reencarnação e Ressurreição. Hoje nós vamos terminar. É um capítulo grande, extenso, que vai do 1 até o 17. Então, hoje nós vamos terminar finalmente. E vamos aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos fazer 3 citações de traduções de uma passagem de Jó. Mas quando a pessoa tiver morrido uma vez, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção. E seu corpo, separado do espírito, é consumido, em que se torna? É uma pergunta, um questionamento, né? A pessoa, havendo morrido uma vez, poderia reviver de novo? Nesta guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, espero que venha a minha transformação. Está em Jó, capítulo 14, versículos de 10 a 14. Quando a pessoa morre, perde toda a sua força, expira. Após, onde estará? Quer saber onde vai o espírito, depois que a pessoa morre. Se a pessoa morre, reviverá? Esperarei todos os dias do meu combate, até me advir alguma transformação? Quando a pessoa está morta, vive sempre. Concluídos os dias de minha existência terrestre, esperarei, porque a ela retornarei de novo. Então, são 3 versões de uma mesma passagem que vem nos trazer o princípio da pluralidade das existências, que está claramente expresso aqui, nessa passagem de Jó. E antes de começarmos a palestra, eu achei de bom tom, né, de esclarecer, contextualizar essas passagens. Em que momento foi? Porque nós já ouvimos muito. Fulana tem a paciência de Jó. Não é verdade? Mas nós não sabemos de onde ela vem, muitas vezes, né? Que seria muito interessante se pelo menos uma vez na vida nós lêssemos esse livro, que é o mais lido a nível de mundo, que é a Bíblia. Pelo menos para nós termos o entendimento e saber de onde vem, né? Da onde veio, pelo menos, principalmente a doutrina dos Espíritos. Está contida lá. Então, nós vamos contextualizar. Peço permissão para contar um pouquinho a história de Jó. E ela é ilustrativa, porém, ela vem falar muito do que acontece na nossa realidade. Então, Jó era um homem de muita fé, aquela fé robusta, aquela fé que remove montanhas, que é tão falado por Jesus. Ao mesmo tempo, ele também era muito rico, ele também tinha muito gado, fazendas, ele tinha tudo o que um ser humano pudesse sonhar, ele tinha. Ele tinha muitos amigos, ele tinha uma família grande, ele tinha 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas. Tinha uma esposa boa, né? Mas, certo dia, eu vou contar resumidamente, né? Certo dia, o inimigo vem conversar com Deus. O inimigo chamado Satanás. E aquele inimigo que muitas vezes chega na nossa vida. Por quê? Porque muitas pessoas não conseguem ver a sua felicidade.
Infelizmente, não sei porquê, muitas vezes nós estamos bem, mas tem uma pessoa que chega e diz: aquela fulaninha ri tanto, aquela fulaninha parece tão feliz, por que será? E ali começa, né, aquela corrente que muitas vezes, quando nós percebemos, virou uma armadilha. E sendo assim, Satanás conversa com Deus e diz: ele só tem essa fé porque vós desse tudo para ele. Deu casa, deu família, deu dinheiro, deu abastança. Mas, por favor, a palavra por favor está escrita na Bíblia. Satanás falando: por favor, tire a vossa mão de cima de Jó, tire tudo dele e vamos esperar para ver se a fé dele continua. Então Deus diz assim: eu vou fazer o contrário. Eu permito a você que mexa em tudo, em todo o setor, em tudo na vida de Jó. Só não tire seu corpo, só não tire sua matéria. Olhe se isso não acontece na vida da gente. Muitas vezes nós passamos por muitas coisas, é o quê? Permissão de Deus. Né? E assim, com muita rapidez, o inimigo foi fazer o serviço dele. E foi, aos pouquinhos, tirando tudo. Começou tirando a vida dos filhos dele. Certa vez, ele estava num ambiente, numa casa, e lá eles promoveram uma ventania e a casa caiu e matou automaticamente os seus filhos. Coisas que muitas vezes nós vimos na televisão acontecendo. Depois disso, começou a sua riqueza a ser retirada. Seus bens, ele foi perdendo tudo, nada mais dava certo. E Jó continuava na fé. Jó continuava resignado. Até que um dia ele disse: não, agora vamos adoecer Jó. E veio a lepra. E seus amigos, né? Porque muitas vezes a gente só sabe quem é um amigo quando está doente. Os amigos dele se afastaram dele. E ele se viu sozinho. E a esposa, em vez de ajudá-lo, não. Dizia: acaba com isso, Jó. Abandona esse teu Deus que está, ele não tem amor a você. Abandona, Jó. Abandona tudo. E aí você vai poder morrer. Porque enquanto você estiver com esse Deus, você não morre. Você vai padecer até perder tudo, até a carne. Mas você não vai morrer. Mas ele não quis nem saber. A sua obstinação, a sua fé, a sua resignação continuava. Sabe aquela apodrecendo em vida? Estava Jó. Mas ainda assim ele dizia: Deus tem um propósito, vou continuar com Deus e vou em frente, vou continuar assim. Então, essas passagens aqui foi justamente no momento em que Jó se vê sozinho e ele se questiona. Quando ele vê uma árvore cortada e a árvore começa a florescer. Então ele pensa: será que nós poderemos fazer isso também? Será que nós poderemos retornar? A árvore estava cortada, o tronco, né? Todo mundo achava que ela já estava morta. Mas daqui a pouco, né, começa a chuva, começa o clima bom e começa a surgir os brotos. Mas ele disse: não. Poderia ser assim, mas eu acho que o ser humano não tem essa condição. Eu acho que Deus não deixou essa condição de
morrer e voltar. Eu acredito que isso não acontece. Porque se isso acontecer, vai ser muito bom, porque eu vou poder retornar a ver meus filhos. Então, o que acontece é que, nessa passagem, Jó fez o que muitas vezes nós fazemos também. Como é que nós encaramos a vida após a morte? Todos nós acreditamos que retornamos? Todos nós acreditamos que o nosso espírito vai retornar numa nova pessoa? Muitas vezes não. Muitas vezes eu ouço as pessoas dizer, não, fez aqui, paga aqui. Mas às vezes não é possível. Né? Evidente que o certo é saindo daqui sem dever nenhum centavo, como está na Bíblia. Porém, o nosso corpo físico é diferente do nosso espírito. O nosso espírito, ele continua, né? A carne para nada serve, mas o espírito, ele continua vivo. Mas muitas vezes, nós fazemos o mal a alguém, mas o nosso corpo, ele perece. E nós não temos tempo de resgatar, nós não temos tempo de fazer o que deveríamos fazer. Então, a misericórdia divina, ela vem através justamente das reencarnações. É onde nós vamos poder evoluir, vamos poder resgatar muitas coisas que nós fizemos. Então, diz assim, portanto, é indubitável que sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus. E Jesus e os profetas confirmaram de modo evidente, concluindo-se que negar a reencarnação é renegar as palavras do Cristo. Então Jesus, quando esteve aqui, ele veio nos dizer que existia, né, que acontecia uma nova vida, mas uma nova vida em outro corpo. O espírito, ele continua. Né? Então, a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, ele veio justamente dizer isso. E o Livro dos Espíritos, que foi a primeira publicação, fora as revistas espíritas, né? Vem nos dizer justamente isso, que há a pluralidade das existências, há uma nova vida através das reencarnações. Então, naquele momento em que Jó está ali desanimado, se questionando, querendo saber, né? Querendo saber se Deus poderia promover essa nova, uma vida como a da árvore que ele estava vendo. Ele está no lugar de muitas pessoas, muitos pais, muitas mães, muitos filhos que perderam seus entes e que, se não acreditam numa nova vida, não acreditam que um dia essas criaturas, esses entes queridos vão retornar, muitas vezes caem na desesperança, caem na depressão, na tristeza, né? E muitas vezes até os pensamentos suicidas, porque não deve ser fácil. Quando meu paizinho morreu, né, para mim foi diferente, porque eu sabia que meu pai não estava indo, apenas a sua matéria. Mas outras pessoas que estavam ao redor chegavam para mim e diziam assim, eu queria ser como você, porque eu não estou aguentando ver seu pai ali. Digo, não. Não quer dizer que porque eu não estou chorando, que eu não estou sentindo. 2 anos antes de meu pai falecer, os irmãos disseram para mim. E eu tinha que me preparar para isso. Então, foi o que eu fiz. Então, meus irmãos, embora a Bíblia nos mostre essas passagens e
está contida no Antigo Testamento. A Bíblia ela é dividida em duas partes, o Antigo e o Novo Testamento. É bom que vocês saibam, para que vocês entendam, né, quando houver as citações. Então, essa passagem de Jó está contida no Antigo Testamento, que vai de Gênesis até Malaquias. E no Novo Testamento, vai de Evangelho de Mateus até o Apocalipse. E o Novo Testamento vem nos mostrar a geração de Jesus. Vem trazer a esperança. Vem nos mostrar que aquela lei, né? Aquela lei de Moisés, olho por olho, dente por dente, ela não pode acontecer. Porque o amor, ele cobre uma multidão de pecados. O amor é que vai nos mostrar a importância do retorno, a importância da lei divina, a importância da lei que é de Deus e que é natural. Então, para nós finalizarmos, eu peço a cada um de vocês que preste atenção e que converse, ajude aquele que precisa. Domingo mesmo, eu conversando com uma pessoa que é da minha família, e pela primeira vez ela entendeu que o seu filho, que foi diagnosticado com esquizofrenia, é uma pessoa que é médium e que ele está sofrendo muito pelo lado espiritual, aonde a religião deles não explica. E ele está tendo premonições. E aí as pessoas agora começaram a perceber que tudo que ele diz está acontecendo. Então, meus irmãos, muitas coisas que estão acontecendo hoje precisam ser vistas pelo lado também espiritual. É claro que a ciência ela é muito importante. É claro que nós não podemos abandonar o tratamento médico de forma alguma, né? Mas para quem já teve quase todo tipo de fobias, como eu, para quem teve transtorno de ansiedade e para quem em algum momento da vida achou que estava presa sem algemas, eu digo a vocês, busquem a doutrina dos espíritos, busquem a consolação, busquem trabalhar esse lado, porque nós todos temos uma missão a cumprir. E o problema é esse. Se você vem com uma missão e você não cumpre, você sofre. Porque muitas vezes é esse lado que não é trabalhado, é esse lado que vai realmente trazer problemas para a nossa vida. Porque nós não viemos aqui para sermos infelizes. Nós não viemos aqui para sofrer. Muitas vezes a nossa armadilha, ela é colocada à nossa frente por nós mesmos. Então, não sejamos como Jó. Vamos ser como Jesus, que disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que eu fiz, vós podeis fazer e muito mais. Graças a Deus.